E olha, eu começo hoje o nosso programa com um tema muito interessante. A gente essa semana já falou sobre trabalho, já falou sobre a necessidade da gente se reinventar, né? Das oportunidades na terceira idade, inclusive. E as mulheres hoje, elas estão ocupando o mercado de trabalho de uma forma muito interessante. Elas têm sido mais valorizadas e, ao mesmo tempo, elas têm que se virar nos 30, né? Porque é um acúmulo muito grande de funções. A gente vai entender um pouquinho toda essa história da mulher no mercado de trabalho com a Lisandra Kimiarita, que é psicóloga e psicoterapeuta. E desde 98 ela atua em treinamento de autodesenvolvimento. E olha, eu tenho certeza que você vai aprender coisas interessantes e que podem te ajudar muito a mudar a sua vida e dar aquela guinada que você está precisando e desejando. Então fica comigo porque o papo é muito bom. Lisandra, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, Cláudia. Prazer é tudo meu. Eu é que agradeço já em nome das nossas telespectadoras, porque eu imagino que nessa hora já deve ter um monte de mulheres ligadas para aprender um pouco, né, sobre a mulher no mercado de trabalho. Com certeza. O que você tem observado nesse tempo todo de estudo? Olha, esse tempo todo que vem nos nossos consultórios e mesmo no nosso treinamento, a grande preocupação de toda mulher, além de ela articular, né, no trabalho dela e em casa, porque o homem ele só saiu para trabalhar, mas a mulher não, ela teve que deixar de ser mãe, deixar a casa, a esposa e conquistar um novo espaço no mercado de trabalho. Então, com isso, ela teve que fazer o quê? Além de dar conta da casa, junto com isso, o trabalho. Então, ela teve que aprender a lidar com tudo isso ao mesmo tempo. E também ter que trabalhar uma sensação muito importante, que é um sentimento de culpa, né? O que fazer com o meu filho, o que fazer com o meu marido na hora da opção profissional. É verdade, porque de fato a gente não deixa a casa, a gente não deixa os filhos vai para o mercado de trabalho, né? A gente leva a casa, a gente leva os filhos. Tudo. Aqui a produção dá risada porque o meu telefone toca. Outro dia tocou no meio do programa que eu esqueci o telefone no bolso, era minha filha. E a preocupação com o filho, que é sempre, né? E que a gente não deixa para trás. Na nossa vida, a gente nem pode deixar para trás, porque é a função da mulher, a função da mãe, né? Mas o mercado de trabalho também é algo que a gente sonha e que precisa também. Precisa se realizar. Então, às vezes, lidar com essa sensação, às vezes é muito difícil. Então, como administrar esse sentimento e me realizar profissionalmente e deslanchar. Então, assim, para quem já tem filhos como você, como lidar com esse sentimento de culpa? Como é que a gente lida com esse sentimento? O que a gente pode falar agora para quem está sentindo isso tudo? Como dica? Então, como dica para algumas pacientes que eu falo é assim, tirar um tempo, não importa a quantidade, e sim qualidade, né? Então, assim, dedica um tempo, então, assim, um dia, né? Então, assim, para quem trabalha de final de semana, dia de semana, tem uma vida muito corrida, ou um determinado momento. Então, por exemplo, tem uma pessoa que trabalha dia de semana e de final de semana, e tem o dia da mãe. E ela fala, Lisandra, eu vou estar trabalhando bem nesse final de semana, faço o quê? Eu falei, você consegue, no dia da mãe, na festinha do Dia das Mães, ela falou, eu consigo sair 2 horas para ir na festinha. Vai ser importante para o seu filho? Vai ser importante para você? Ela falou, vai. Então, faça esse momento junto, vai ser importante. Então, ela conseguiu negociar isso com o filho e ir. Agora, Então, tem o lado contrário também, da mãe que tenta, que sonha em estar na festa do Dia das Mães e não consegue. E aí? Então, aí tem que ser uma outra negociação. O que é prioridade, né? E quais são as prioridades que ela vai dar para ela. Se no trabalho for mais importante, ela vai conseguir priorizar uma outra coisa num outro momento? Ou uma viagem, ou um passeio, ou um outro dia? E isso vai ser uma coisa negociável com o seu filho? Então, tem que ter uma negociação, sim. E para tirar essa culpa, porque assim, por mais que a gente negocie com o filho, eu digo isso como mãe, né? Quando você não consegue mesmo comparecer naquele evento que você sabe que é importante, que o filho está esperando, é impossível o coração não ficar entristecido. Na prática, a gente pode negociar. Mas aí, se não resolver isso a nível emocional, aí sim, a gente diz assim, que a gente não traz essa culpa só a nível racional. Existe uma coisa que a gente vai trabalhar dentro do inconsciente. Então, tem coisas que a gente aprendeu na nossa infância, que a gente traz isso como culpa, e tem coisas que a gente já traz de dentro da barriga da nossa mãe, a nível de gestação. Então, pode ser que a gente traz sensações da nossa mãe, quando a gente já passou 9 meses na barriga dela, e que está registrado no nosso inconsciente e que a gente pode trabalhar sim essa sensação.
né? E a gente diz assim, ressignificar esse lugar, dar um novo sentido para esse sentimento que a gente traz. Um sentido mais maduro para esse sentimento que talvez fosse de uma criança que viveu alguma coisa quando ainda era pequenininha. Exatamente. Então, a gente diz assim, que a gente fez um registro. Então, aquela criança, naquele momento, sentiu culpa porque derrubou um copo e a mãe gritou naquele momento. Então, a gente ressignifica aquele lugar. A criança sabia que a mãe ia gritar naquele momento com ela, ia brigar com ela naquele momento, e ela ia se sentir culpada. Então, a gente volta naquele momento, naquele lugar, e fala assim, olha, a culpa não foi sua, foi sem querer, mas a mamãe, com medo de você se machucar, acabou gritando. Então, a gente dá um novo significado para aquele lugar. E aí, a criança alivia aquela sensação. Então, a gente diz que resolveu aquele lugar e aquela emoção. E é o que você pode fazer, inclusive, na sua casa como exercício. Exatamente. Tentar buscar na sua memória algum momento que do passado, você se sentiu culpada, né? E aí, olhar agora com olhos maduros para aquela situação e entender que aquilo não era tão pesado, tão grande, né? Porque, às vezes, um problema é gigante num determinado momento, principalmente quando a gente é criança, e depois, com olhos mais maduros, você consegue enxergar que era pequeno. E às vezes não é pequeno, mas não tem jeito, né? O que não tem remédio, remediado está. Então, se você não pode ir na festinha do Dia das Mães, ok. Aí, como você falou, compensa numa outra ocasião com alguma coisa bem bacana. Uma outra troca, um passeio, ou um jantar, ou um dia. Você fala assim, olha, esse dia não. Eu sempre gosto de dizer para o meu filho que existe um dia da mãe. Né? Então, a gente faz daquele dia um dia especial. Não importa se é segunda, se é domingo, se é sábado. Como eu trabalho dia de semana e de final de semana, a gente tem um dia da mãe. E, às vezes, a gente... tem mãe que não precisa ser só o final de semana. Pode ser qualquer dia, qualquer noite, qualquer manhã. E pode ser um minutinho, como você falou, né? Não precisa ser o tempo, mas sim a qualidade. Pode ser um café da manhã, Eu faço um exercício não só com os filhos, de tipo fazer um combinado e falar, olha, eu não posso fazer isso, mas outro dia a gente faz aquilo, mas também comigo. Exato. Que eu penso assim, bom, eu não posso hoje fazer isso está me deixando triste e culpada, mas em compensação, eu vou tirar um outro dia que vai ser gostoso de eu estar com eles. Né? Eu também faço as negociações comigo mesma para dar aliviada nessa culpa. Tudo bem, né? Tudo bem, sem problema nenhum. E outra coisa importante é assim, quem não tem filhos, né, que já está com os seus 35, 40 anos, está no auge da carreira e fala assim, Lisandra, chegou o momento de eu ser mãe. Só que assim, a minha carreira, o meu trabalho, eu sou empresária, preciso dar continuidade, estou no momento que não dá para abrir mão da minha maternidade, mas eu quero muito ser mãe. E o relógio biológico está falando assim, não dá para esperar. Faço o quê, Lisandra? Tenho medo de abandonar meu trabalho, ou se eu sou uma funcionária e estou no cargo de diretoria, de presidente, não posso abandonar porque o meu chefe exige isso, ou sou uma empresária, não posso abandonar a minha empresa, mas o meu físico não pode esperar. E aí, né? faço o quê? E aí é uma decisão muito importante que, às vezes, são sensações, são medos que a gente traz, que ela, no fundo, precisa tomar apenas uma decisão. Que, no fundo, ela pode ajeitar tudo e deixar assim. A empresa vai continuar, às vezes o chefe vai compreender aquilo sim, e ela, às vezes, ela tem receios, né? Eu tenho uma paciente que, esses dias, veio até mim, ela tem cargo de chefia como aeromoça, e apenas ela tinha um medo de quando ela voltasse, ela não conseguisse de novo aquele mesmo cargo. Então, ela já tem 35 anos, quer ser mãe, e ela tem medo de sair e não conseguir de volta ao emprego. Na verdade, a gente precisa tomar cuidado para esses medos não assombrarem os seus sonhos, né? Também. Porque é importante a gente sonhar, mas é importante não só sonhar, sonhar e realizar, né? Correr atrás daquilo que a gente está buscando, porque o sonho é um plano, e a gente realizar um plano é algo muito importante, né? Desde que a gente planeja, tudo acontece. Com certeza, é isso mesmo. Planejou, teve foco e determinação, vai acontecer. Vai acontecer. E o medo pode te atrapalhar nesse percurso. Com certeza. É verdade? Então, aí a gente precisa se desafiar, precisa ter meta sim, planejamento sim, que aí vai acontecer sim. Mulher no mercado de trabalho, na verdade, não é, mas ela é tida como o sexo frágil, ela é mais manhosa, às vezes ela chora. Como é que a gente lida com esse vai e vem até hormonal, da época da TPM, no mercado de trabalho? Como é que a gente faz para, talvez, passar por isso com mais tranquilidade?
Então, tem coisas positivas, né? A sensibilidade que ela tem no trabalho, de lidar com o outro, saber ouvir, né? Mas em muitos momentos, talvez, ela não tenha um controle muito emocional, talvez, no mercado de trabalho. Então, às vezes, choram no momento errado, talvez o seu chefe grita ou um companheiro de trabalho acaba perdendo este controle pelo fato de ela ser mais emotiva ou ela estar em TPM, não ter esse controle emocional. Então, ela precisa, sim, se tratar ou cuidar desse emocional para poder saber lidar melhor com isso. O homem, como é muito mais racional, ele aprendeu a não chorar, a reprimir isso. Mas não significa que isso seja uma coisa só ruim. Às vezes, não emocionar, mas colocar sentimento no trabalho é muito importante. Isso traz hoje no mercado de trabalho uma coisa muito positiva. Com certeza. Saiu até na última Veja, na penúltima Veja, mulheres que são presidentes de grandes empresas, né? Porque ela faz isso com paixão, com amor, com sentimento. Pelos funcionários, pela empresa, pelo produto, pelo projeto. Coisas que não é muito racional. Elas usam a intuição, o sentimento, a paixão. Isso é muito positivo. Agora, de forma madura, né? Exatamente. O choro, por exemplo, não é uma coisa que a gente pode ficar fazendo no mercado de trabalho, né? O tempo inteiro, não. O tempo inteiro, não. Tem que saber se controlar. Mas com sentimento, sim. Com sentimento, sim. Tá ótimo. Tem que aprender a controlar a TPM, a gente tem conversado também sobre esse assunto. Aliás, todas as nossas entrevistas você pode conferir no nosso site, redevida.com.br, viu? Eu conversei com a Lisandra Kimi Arita, que é psicóloga, psicoterapeuta, uma simpatia muito clara, adorei conversar com você, Obrigada, viu? Cláudia. E o site é o www.arita.com.br, arita.com.br. Mulheres e mercado de trabalho foi o nosso tema. Obrigada a Eu você que agradeço, pelo Lisandra. convite, viu?